Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil. Vamos falar das prioridades do mandato dele, como melhorar o acesso à saúde e do enfrentamento a questões como a defasagem da tabela do SUS e judicialização. Também sobre problemas nas concessões das estradas mineiras e preços injustos de pedágio. Obrigada, deputado, por ter topado conversar com a gente. Agradeço muito. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu vi numa das entrevistas com o deputado que o senhor mantém o mesmo número de celular desde quando era prefeito de Andradas. Uma prova de que o deputado está sempre aberto à população, às pessoas que o procuram. E eu pergunto para o deputado, foi mais fácil ser prefeito ou agora sendo deputado? O que o senhor pode me dizer? Eu falo que é um grande desafio, né? Estar prefeito, estar deputado são diferentes posicionamentos na vida pública. Mas o prefeito ele tem uma vida mais próxima do cidadão. Ele é cobrado mais diretamente e ele é um gestor das dificuldades que as pessoas vivem no seu dia a dia. Como na prefeitura sempre tem mais problema do que dinheiro, então tem que ter uma grande habilidade, tem que ter muita conexão com as pessoas, tem que se comunicar bem, para que haja a compreensão de que o prefeito está fazendo um bom trabalho. A prefeitura precisa olhar o curto e o longo prazo. Tem que ter disponibilidade para receber pessoas, para ouvir, né? Tem que ter um bom ouvido, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o WhatsApp é um grande aliado dos prefeitos que gostam de se comunicar, porque evita a fila na porta do gabinete, que a gente consegue ter essa conexão e foi uma experiência maravilhosa estar prefeito da minha cidade. E agora, como deputado, já tem um ano, qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, nós temos aqui uma dificuldade, o nosso mandato especificamente, pela distância que nós estamos da capital, né? Nós estamos a 500 quilômetros, a cidade de Andradas, ela fica bem na divisa com o estado de São Paulo, então a gente tem até mais referência com a capital de São Paulo com a capital mineira, né? Os munícipes de lá têm essa relação. Então, a distância é sempre um grande desafio, a nossa base política está mais concentrada lá e eu sou um deputado que procura estar presente nessa base, conversando, né, absorvendo as dificuldades das pessoas, ouvindo e levando soluções e trazendo proposições aqui para o parlamento. O senhor é um deputado, então, que corre muitas estradas, né, que viaja muito, né, já que Isso. está indo e voltando. A média de 1.000 quilômetros todo final de semana. Nossa, muita coisa. Então, deputado, em relação às estradas, o senhor tem feito críticas à administração das concessionárias que prestam serviços nas estradas do sul de Minas, no Minas inteiro, mas no sul de Minas especificamente, né? Parece que esse acordo feito do governo com as concessionárias não previu serviços básicos, né? Como guincho, também tem congestionamentos quilométricos lá para pagar pedágio, além do preço do pedágio ser caro. Eu pergunto para o senhor como é que é a situação de momento. Conseguiram reverter alguma coisa nesse sentido? Nós passamos o primeiro momento da implantação, que de fato aconteceu o problema da fila de pedágio, o atendimento precário no primeiro momento. Essa situação da operacionalização do pedágio, ela praticamente está resolvida. No entanto, a gente permanece com o valor, né, que é questionado pelas pessoas. Hoje é R$ 9,20. Para você transitar numa rodovia simples, grande parte delas, por exemplo, a 290, 455, 153, a 173, não tem nem acostamento. Então, são rodovias hoje privatizadas, com pedágio superior, por exemplo, da Fernão Dias, que é uma rodovia federal, que faz a conexão de Belo Horizonte a São Paulo, e ela não tem os aparatos necessários. Então, uma luta que nós temos tido, inclusive estou semanalmente em contato com a própria concessionária, há erros da concessionária, há erros na modelagem que foi feita esse processo de concessão. Por exemplo, a modelagem colocou 8 praças de pedágio com o preço de R$ 9,20. Porém, tem um benefício dado às pessoas que moram nas proximidades do pedágio, que é o desconto do usuário frequente, que é o chamado DUF. No entanto, cada uma das praças tem um desconto diferente.
Se o preço do pedágio é o mesmo para todas, por que cada um? Então, isso aí é um tratamento que ele não está sendo isonômico, né? Então, é uma luta que nós temos tido e a má qualidade das rodovias. A MG 455, uma situação de precariedade muito grande, buracos e uma situação calamitosa que nós vivemos nesse período chuvoso. Então, nós seguimos essa cobrança muito intensa. A nossa luta, principalmente, é para que tenhamos a agência reguladora. Essa é uma pauta minha, da deputada Maria Clara Marra, inclusive tem uma frente parlamentar na defesa dessa agência reguladora, para que isso dê mais segurança jurídica para o contrato, tanto para a concessionária quanto para o governo. A regulação hoje está sendo feita por uma subsecretaria que está subordinada à Secretaria de Infraestrutura. Então, ou seja, a própria concessionária não tem a segurança. E a gente viu o desenrolar disso, já tem ação do Ministério Público Federal, tem réus... Já foi cobrada uma multa, inclusive, para as concessionárias? Tem diversas multas de notificações dos serviços não prestados em conformidade com o contrato. O senhor acredita que seja o caso de uma CPI, por exemplo, aqui na casa? Olha, há um movimento já de alguns parlamentares nesse sentido e... O que foi trazido aí pelo Ministério Público com indiciamento de algumas pessoas aí já como réus, nos traz uma grande preocupação, né, do que isso não aconteceu na nossa legislatura, né, esse processo de modelagem foi na legislatura anterior, mas é uma preocupação e nós temos que acompanhar e ver, né, qual a finalidade da CPI, se de fato ela tem uma finalidade propositiva ou é apenas, né, uma construção mais voltada para a questão de posicionamento político. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. No entanto, nós não podemos fugir da nossa função. Eu costumo dizer que eu sou formado em administração pública e uma das minhas prioridades é sempre olhar os processos de modelagem de uma concessão. E essa modelagem, na minha concepção, ela foi feita de maneira inadequada. Toda modelagem bem-sucedida, ela concentra os investimentos na primeira década, ela tem ali, vamos dizer assim, paga as contas na segunda década e tem lucro na terceira década. A concessão feita das rodovias, ela diluiu os investimentos em 30 anos, ou seja, é a população que vai pagar, a concessionária não vai captar um recurso no mercado para investir de imediato e a própria população vai pagar as obras. 2 anos só de tapa-buraco, uma manutenção básica, antes, né, de começar as ações de infraestrutura. Então, isso já fica claro que a modelagem não foi a ideal. Não está adequada. Vamos falar então de saúde? O deputado fala com muito orgulho que foi o presidente da SAMU do sul de Minas, que é a maior do Brasil. São 153 cidades atendidas, 1 helicóptero, 23 hospitais. Então, o senhor entende, né, apesar de não ser médico, mas especialista em administração pública, entende bem dessa questão da saúde. Eu queria perguntar sobre os gargalos da saúde, principalmente no interior do estado. A gente tem visto reclamações de defasagem da tabela do SUS. Por que também não há interesse de aumentar esses valores? E os serviços ficam prejudicados por isso? Bom, certamente. A gente vive 2 dramas, né? O serviço móvel de urgência e emergência, que é o SAMU, é um serviço que, de fato, funciona muito bem. Nós tivemos a inauguração lá no sul de Minas em 2015, é um serviço que vai completar aí no próximo fevereiro de 2025, 10 anos de prestação à população do sul de Minas. Nós estamos, inclusive, agora nesse dia 26 de abril, entregando mais uma quantidade expressiva de ambulâncias lá, que inclusive nós vamos ampliar. Eram 35 bases, terão mais 10 bases descentralizadas, isso vai trazer um tempo-resposta. Nós tivemos um trabalho muito intenso desde a nossa época de prefeito e presidente, a gente está conseguindo entregar esses benefícios agora no mandato de deputado, né? Uma conexão aí entre o governo do estado, governo federal e municípios que está entregando esse serviço para a população. E todo mundo sabe o quanto que precisa, né? O quanto que é útil um SAMU, só na hora que você precisa. Exatamente. Que você dá valor, né? Com certeza. E quando a gente fala do restante da saúde pública, a tabela SUS é o grande gargalo, porque nós temos procedimentos que eles são hoje um procedimento que custa R$2.000, a tabela SUS paga R$200, ou seja, ele é inviável, não tem prestador. Com isso, judicializa. A pessoa que tem alguma condição, ela judicializa. Ao invés dele comprar pelo preço de mercado, que é R$2.000, aliás, pelo preço de custo, que é R$2.000, vai ser obrigado a comprar pelo preço de mercado, que é 20. E a prefeitura não aguenta.
nem a prefeitura, nem o Estado, aí gasta mal o dinheiro da saúde. Falar que falta dinheiro da saúde, não falta. Os deputados têm 50% das suas emendas para a saúde. Agora, nós temos que nos questionar como está sendo investido o nosso dinheiro. Os nossos hospitais, onde está colocando as emendas parlamentares, eles têm funcionalidade, eles têm resolutividade, ou eles estão ali apenas para atender o interesse político de um prefeito, de um vereador? Então, esses questionamentos nós temos que ter coragem de fazer esse debate e nós temos que buscar uma rede efetiva de atendimento, onde a gente tem os hospitais polo que possam contemplar alta complexidade e com uma rede de hospitais de média complexidade mais resolutivo, que deixem de ser apenas corredor de transferência. Porque esses pequenos hospitais hoje, eles acumulam dívidas, eles tornam inviáveis, eles viram ali um grande gargalo para que a prefeitura tenha que colocar dinheiro o tempo todo e às vezes muito pouca resolutividade. Só para exemplificar essa questão da judicialização que o deputado muito bem colocou, a gente teve o caso agora daquele menino Henrico, lá de Varginha, que é lá do sul de Minas. Ele tem uma doença rara e o remédio que ele precisa para iniciar o tratamento custa 17 milhões de reais. Eu tenho 2 filhos e eu sei que quando é com alguém da nossa família, para esse pai, para essa mãe, isso é essencial para cada pai, para cada mãe, cada filho. Não tem pra onde correr, né? É único, sim. Mas quantos Henricos existem em Minas Gerais que estão morrendo muitas vezes e que não têm essa visibilidade, que não teve essa comoção, que não têm acesso à justiça? Então, quando eu falo que nós aqui parlamentares nós temos uma grande responsabilidade, que nós temos que olhar para quem não está sendo visto, para quem não está sendo enxergado, para quem está ali morrendo à míngua sem um tratamento. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Por isso a importância da conexão com a base, por isso a importância de conhecer as lideranças, por isso a importância de sair do gabinete e ir a campo, né? Essa é a nossa função. O senhor foi prefeito de Andradas por 2 vezes. Isso. Entende bastante dessa questão dos caixas das prefeituras. A gente, em que pese, teve um aumento no Fundo de Participação dos Municípios desde o início do ano. O Fundo de Participação dos Municípios é a grande arrecadação do município, né? É o valor maior que o município tem para trabalhar ali. Isso. Em que pese que houve aumento, agora vai haver uma redução nesse Fundo de Participação dos Municípios. Eu queria que o senhor explicasse em que medida isso vai impactar as prefeituras. Olha, a verdade é que o Fundo de Participação ele tem um fluxo de acordo com a entrada de receita. Ele é composto pelos impostos federais, né? O IPI, o imposto de renda. Então, ele é composto por esses impostos. E, como você disse, em Minas Gerais nós temos mais de 600 municípios com menos de 10 mil habitantes, que tem como principal fonte de receita o Fundo de Participação. Então, ou seja, a gente tem uma arrecadação muito boa janeiro, fevereiro, e a partir de março isso vai diminuir. Tem, né, os FPMs extras que a gente foi conquistando no decorrer do tempo. No entanto, os meses de junho, julho, agosto até setembro são meses críticos de arrecadação. Então, os prefeitos têm que ter um planejamento. Nós temos que dizer o seguinte: esse processo aí, o governo federal, ele vetou, né, a desoneração da folha para os municípios menores de 150 mil habitantes. Ou seja, eles pagavam 20% da folha e agora estão pagando 8%. Isso, exatamente. E isso, né, de fato, causaria um impacto. Nós tivemos o privilégio de ter hoje Rodrigo Pacheco à frente do Senado Federal, que é um municipalista, que é uma pessoa que tem essa sensibilidade, e o Rodrigo extraiu essa questão da medida provisória. Então, ou seja, continua valendo a desoneração da folha. Isso é um socorro e uma compensação para as perdas que os municípios teriam. Mas o governo federal quer reverter isso, né? Isso, vai haver, no entanto, eu não vejo força do governo federal hoje para tratar isso no parlamento, né? Isso já ficou muito claro. Rodrigo Pacheco, que é mais alinhado do que o Lira, já deu o recado que não tem conversa. Então, não vejo possibilidade dessa reversão. Óbvio que o governo federal precisa de receita, precisa de arrecadação, mas não faz sentido você fazer isso às custas do município. Como eu sou um grande crítico, por exemplo, da tributação às santas casas, que são hospitais filantrópicos que prestam serviço para a população, e há uma tributação muitas vezes igual a uma empresa privada, a um plano de saúde. Isso prejudica demais a prestação de serviço para a população. O senhor falou da Santa Casa, só lembrando aqui que o deputado Rodrigo Lopes foi o relator da proposta de emenda à Constituição que previu que as santas casas, os hospitais filantrópicos recebam
recursos mesmo em ano eleitoral. E a gente está no ano eleitoral, né? Isso. Quer dizer, se não tivesse tido essa mudança na Constituição, essas entidades que atendem milhares de pessoas ficariam prejudicadas. Isso, foi um né? grande privilégio que o pessoal da comissão me deu de presidir esse processo. No entanto, ainda não atingiu todo o nosso objetivo, né? Que foi mais um degrau. No entanto, a Advocacia Geral do Estado compreendeu que apenas as entidades vinculadas à saúde que teriam a possibilidade, enquanto é uma interpretação, ao meu ver, equivocada, porque toda entidade que presta serviço continuado, independente de ser vinculada à saúde ou não, desde que ela não tenha um cunho político eleitoral, são políticas públicas que não podem ser interrompidas. Uma creche, uma entidade de assistência social, uma entidade de saúde, uma entidade que presta, por exemplo, as terapias dos autistas, né? Não pode ser interrompida. Claro né? O que autista não deixa de ser autista em ano eleitoral, o aluno não deixa de ser aluno em ano eleitoral. Então, é uma concepção muito técnica e pouco sensível à necessidade que existe da nossa população. O senhor falou do senador Rodrigo Pacheco, o senhor tem ligações com ele. A gente está num momento de discussão da dívida de Minas com a União, que ultrapassa 160 bilhões de reais, ao mesmo tempo que o regime de recuperação fiscal está em tramitação aqui na casa, um regime criticado também pelos parlamentares. Pelo outro lado, o senador Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, estão negociando aí com o governo federal um grande acordo, né? Pelo que já saiu nos jornais, essa dívida de 160 vai passar para 40, com federalização de CEMIG, Copasa, Codemig. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Eu me posiciono totalmente favorável a essa renegociação federal, né? Isso foi uma pauta levada pelo nosso presidente Tadeu, quando se deparou com a realidade de que o regime de recuperação fiscal não resolveria o problema da dívida de Minas Gerais. Então, o presidente foi ágil, conectou diretamente o presidente do Senado, que também olhou, né, como grande estadista que independente de posicionamento político, olhou a realidade de Minas Gerais. Eu estive recentemente com o presidente Rodrigo Pacheco e ele fala, o dever da nossa geração política é dar solução à dívida de Minas Gerais, independente do posicionamento ideológico. Essa é a visão de um estadista. Nós não podemos comprometer o futuro do nosso Estado por divergências políticas. E, lamentavelmente, foi isso que aconteceu. A dívida foi sendo protelada e a gente se deparou na situação que está hoje. Regime de recuperação fiscal, nos moldes que foi apresentado, não resolve o problema, devolve a condição daqui a 10 anos muito pior, uma gestão muito pior lá na frente. Então, o caminho é esse. O governo federal vai propor a peça legislativa, o Congresso vai poder construir tudo isso e não é para resolver o problema de Minas Gerais. Essa ação que foi liderada pelo nosso presidente Tadeu vai resolver o problema da dívida de todos os estados brasileiros. Então, olha a importância do protagonismo mineiro nesse processo. E eu pergunto, será que vai haver tempo hábil para esse acordo, que depende também de votações no Congresso, também de votações aqui? E o presidente Tadeu Martins Leite disse que, se não conseguir lá, vai voltar a tramitar o RRF aqui. Eu não tenho dúvida de que haverá um esforço concentrado do nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, juntamente com todos os parlamentares de Minas Gerais e todos aqueles que acreditam na importância de resolver esse problema. Então, não tenho dúvida que isso vai acontecer e nós precisamos, de fato, buscar a solução, né? Que paguemos uma ou duas parcelas da dívida, se for o caso, mas não dá para a gente comprometer uma década por 2 ou 3 parcelas que a gente tenha que pagar no andamento dessa tramitação. Então, eu vejo isso aí com muita tranquilidade, até por todo o movimento que já aconteceu até aqui, e nós precisamos, de fato, dar essa solução definitiva. Isso passa pelo Congresso e também passa aqui pela Assembleia. Nós vamos ter que votar projetos de lei aqui referentes a essa questão, e eu acredito que, independente de situação ou oposição, os parlamentares têm ideia do problema que hoje é a nossa dívida e que nós precisamos dar uma solução. É o legado dessa legislatura. Perfeito. Deputado, o senhor foi professor de geografia da rede pública. Gosta de falar que os alunos não saíram do seu coração, né? De maneira nenhuma. O senhor lembra com bastante orgulho desse tempo que foi professor, né? Também é bom a gente lembrar que o deputado vem de uma família humilde, estudou com bolsa de estudo. Quer dizer, o senhor também tem um pezinho ali na questão da educação, né? Exatamente. O que o senhor pode falar sobre isso? O senhor acompanha as questões da educação aqui na Assembleia? Acompanho sim, muito bem conduzida a comissão pela deputada Beatriz Cerqueira, e a gente vê duas realidades, né? Nós vemos a realidade da educação pública,
que ainda precisa melhorar muito. Nós tivemos um avanço no ano passado, que foi o CMS da educação, que eu participei ativamente, juntamente com a deputada Beatriz, o deputado Zé Guilherme e outros parlamentares, na construção de uma possibilidade de cumprir a emenda constitucional federal 108, desde que não prejudicasse também os municípios. E foi feito da melhor maneira possível, a Assembleia foi responsável, foi cuidadosa, em que pese alguns questionamentos de algumas cidades pontuais, mas no geral, a grande maioria dos municípios, mais de 90% dos municípios, ganharam. Então, a educação é fundamental. Então, quando a gente olha hoje, nós temos duas questões que me preocupam muito. A nossa educação não é inclusiva. Nós precisamos nos dedicar para fazer uma educação inclusiva. Eu recentemente tive um diagnóstico do meu menino de 7 anos com autismo leve. E ele estuda hoje em uma escola particular. E a gente vê a dificuldade da própria rede particular em fazer a inclusão. E aí a gente se depara com a rede pública, que muitas vezes está limitada a colocar um professor auxiliar, mas que não tem as terapias, que não tem esse acompanhamento. E são valores dispendiosos, que muitas vezes não podem ser assumidos. A família tem que escolher entre a alimentação e entre a terapia. Né? E é uma escolha muito difícil, porque essa criança que não receber esse acompanhamento, ela vai ter uma consequência futura. Então é fundamental que nós olhemos para isso. Não basta ter uma sala de recurso em uma escola. A gente precisa dar o tratamento adequado aos nossos autistas, fazer a inclusão de verdade. Nós começamos um projeto piloto desse lá em Andradas, eu estou colocando um valor de emenda parlamentar para que a gente consiga desenvolver isso com os alunos da rede estadual. Então, essa é uma questão. E outra questão é a valorização dos profissionais da educação. Os nossos professores, eles vêm, né, com perdas salariais há muito tempo. É uma dedicação muito forte da nossa rede, né, de professores, e a gente precisa de um olhar mais carinhoso para os profissionais da educação. Você sabia que o deputado também gosta de cozinhar? Mudei completamente o assunto aqui. Pois é, que a gente queria falar que o deputado também faz uma ação beneficente muito legal, muito interessante. Olha aqui, já está aqui no telão. O que é isso, deputado? Que comida gostosa é essa aí? Esse aí é o arroz de arado, alguns chamam de arroz carreteiro, arroz tropeiro. A gente faz o preparo deles beneficente às entidades, né? Lá na região tem um evento que se chama Queima do Alho. E a queima do alho, ela é protagonizada aí pelas comitivas, né? O pessoal que tinha as mulas, que tinha aí as boiadas e que viajava e fazia essa comida aí. É o quê? Arroz com o quê? Isso, é arroz, linguiça calabresa, linguiça caipira, bacon, delícia. Pernil, milho, ovo, né? A gente faz isso tudo no arado. Então é um preparo feito na hora ali, a equipe que compõe a nossa comitiva ajuda e ao final, né, cada comitiva assume os custos daquilo que está fazendo e no final o lucro é revertido para uma entidade, né, que vai manter aí o serviço por 2, 3 meses, ajuda nessa prestação. Então é uma ação solidária. E o senhor coloca a mão na massa. Exatamente, junta duas coisas, né, o cozinhar, que é um hobby meu, e fazer algo também em prol da população, em prol das entidades assistenciais. E por que chama queima do alho? Porque assim, põe o alho antes de fazer o arroz, de fazer a mistura. Vamos dizer assim, o alho é um tempero, né, que ele vem aí chamando a atenção da culinária sempre, né? Então o alho traz um aroma todo diferente, então a queima do alho. Então, e cada comitiva faz um prato diferente. Então tem leitão à pururuca, tem feijão tropeiro, tem muita coisa gostosa e que vale a pena quem não teve a oportunidade de conhecer as queimas do alho. Ah, que legal. E vai gente de Minas e de São Paulo também, Minas porque é e São Paulo. A gente está né? na divisa ali, né? Então tem ações dessas voltadas para o Hospital do Amor em Barretos, tem ações dessas para Passos, para asilos, para a Paz, para hospitais da região. Então são, né, cada cidade tem um grupo que organiza e eu entro participando com a minha comitiva de maneira modesta ali, mas também fazendo a minha parte, dando a minha contribuição. Perfeito. Obrigada, deputado, por ter Agradeço conversado com a muito, gente. Andréia. O senhor ter compartilhado o seu conhecimento, a sua história um pouquinho também, as suas oportunidades que o senhor tem de como deputado a servir Minas Gerais e a sua cidade principalmente. Tá certo. Muito obrigado. Abraço a todos aí. Um grande orgulho fazer parte desse parlamento, 20ª legislatura. Eu que agradeço. A você de casa, muito obrigada, então, pela sua audiência. Nos assista no podcast e também no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.